Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos trazermos mais um momento da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, meus queridos. Então, meus irmãos, Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de vocês, irmãos em Cristo Jesus, amigos, que vai estar ouvindo a palavra de Deus. E vamos estar juntos aqui, vamos falar hoje regras para o viver santo. Que Deus abençoe ricamente, para que você possa ter uma compreensão exata daquilo que Deus quer falar com você. Regras para o viver santo. Talvez muitas pessoas se perguntem, mas o que é isso, né? Como viver uma vida santa? Como viver? Existe uma regra para isso? A regra é a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você deseja a palavra de Deus, é dela que nós vamos falar. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter um momento abençoado em nome de Jesus. Então, nosso texto ele está em Colossenses capítulo 3. O livro de Colossenses capítulo 3. Mas antes quero fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos abençoado. O Senhor, ó Deus, tem protegido, nos guardado. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu precioso sangue, ó Pai, sobre a vida de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar juntos, ó Deus, no mesmo propósito, aprendendo a cada dia como obter o viver santo na tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Regras para o viver santo. Louvado seja Deus. E a nossa regra para o viver santo, nós vamos estar lendo Colossenses capítulo 3. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a primeira regra para o viver santo. No versículo 1. Qual é a primeira regra para o viver santo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O versículo que ele nos traz, o primeiro versículo que nos traz a palavra de Deus, traz a primeira regra para um viver santo. E no primeiro versículo nós temos aqui: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. A primeira regra que nós encontramos neste texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 1, é o que? Buscai as coisas que são de cima. Essa é a primeira regra para o viver santo. O crente, o homem, a mulher, quer ter uma vida santa na presença de Deus. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra, meu irmão, é buscar as coisas que são de cima. As coisas que são do céu. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Então, esta é a primeira regra que nós temos aqui. Então, se essa é a primeira regra, é buscar as coisas que são de cima, o versículo 2 nos traz a segunda regra. Qual é a segunda regra? Pensai, aleluias, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Veja o que a palavra de Deus diz. Que o homem, ele tem que buscar, mas ele tem que pensar. E seu pensamento deve estar o tempo todo conectado nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Então, a primeira regra nos ensina a buscar. A segunda regra nos ensina a pensar. É o que nós devemos estar entendendo aqui, é que o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando como nós temos uma vida
santa na sua presença. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai a sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor nos ensina a buscar e fixar a nossa mente, os nossos pensamentos em Deus. Ou seja, o homem, ele está o tempo todo buscando as coisas terrenas. Então ele nunca vai saber o que é buscar as coisas de Deus, as coisas do céu, né? Então, nós temos a primeira regra, que é buscar, a segunda, que é pensar, e a terceira, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é natureza terrena? O que é isso? O que é natureza terrena? Que tipo de natureza terrena é essa que Deus está querendo nos ensinar que nós devemos fazer morrer esta natureza terrena? E aí ele vai dizer, mas o que é isto? É a prostituição, a impureza, a paixão vil, o desejo e as avarezas, que é a idolatria. Nós temos que ter cuidado, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Precisamos compreender isto, que por estas coisas vem a ira de Deus. A ira de Deus vem quando o homem se deixa levar pela natureza terrena, e a natureza terrena, ela vem acompanhada de prostituição, impurezas, paixão vil, desejo e avareza, que é a idolatria, toda sorte de pecado que aborrecem a Deus. E Deus está falando com você, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Então, precisamos seguir estas regras para nós termos uma vida santa. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, fazer morrer a nossa natureza terrena. Louvado seja Deus. E agora, a quarta. A quarta é abandonar todas estas coisas. Né? Abandonar que tipo de coisa? A palavra de Deus vai dizer no versículo 8. Esta é a quarta regra. Abandonar também, aleluia, abandonar também todas estas coisas. E o que é isso? Abandonar o quê? A palavra vai dizer no versículo 8. Abandonar a ira, abandonar a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Então, esta quarta regra, ela nos ensina que nós devemos abandonar todo aquilo que nos, além de distanciar de Deus, também distancia do nosso próximo, do nosso irmão, que é a ira. Ou seja, a pessoa irada, ela arruma problemas, ela arruma confusão, ela arruma contendas. E o Senhor, ele está dizendo que nós precisamos abandonar a ira, abandonar a cólera, né? O ódio, aquilo que adoece o ser humano, a mente do ser humano, que ele investe tempo pensando em coisas ruins, amargas, dentro do seu ser, dentro da sua vida. Ele precisa abandonar tudo isso. Essa cólera, a malícia, aquilo que é maquinado, planejado, algo que a pessoa ela planeja fazer e ela tem como aquilo como malícia dentro de si, que muitas das vezes é o engano.
toda maledicência e as palavras torpes da vossa boca. Então a palavra do homem, ela deve ser santa, ela deve ser irrepreensível. O Senhor Jesus nos chama a ter uma vida santificada na sua presença. O Senhor nos chama a ter uma vida santa, louvado seja Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: deixando, pois, toda malícia e engano, fingimento e invejas, e toda sorte de maledicências. O apóstolo Pedro nos ensina a deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento. Pessoas que fingem, às vezes fingem, né, para enganar, finge para deixar uma boa impressão. Então, fingimento, inveja, toda sorte de maledicência. Nós devemos desejar ardentemente, como meninos, o puro leite espiritual, aprender, crescer, se alimentar e viver uma vida comprometida com Deus. Então, nós vemos aqui que a quarta regra para viver santo é abandonar todas estas coisas. Que coisas são essas? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da nossa boca. Irmãos, vigie a sua fala, a sua boca, vigie as coisas que você precisa deixar. O velho homem, o velho eu, a velha natureza, as velhas coisas que às vezes acompanha a vida do homem por muito tempo, até mesmo na linguagem, no falar. Nós precisamos abandonar. Abandone, largue, sabe, os palavrões, as mentiras, as piadas, as coisas que é necessário para que nós possamos nos aproximar de Deus. Tem pessoas que querem falar, a boca fala tudo enquanto de nojento, e depois querem cantar na igreja, cantar louvores. Mas está aí uma regra, a quarta regra, para o viver santo: abandonar todas estas coisas. Louvado seja Deus. E a quinta regra nós encontramos no versículo 9: não mintais, não mentir uns aos outros. E a mentira, né, o inimigo, o diabo, ele é o mentiroso desde o início, desde o princípio. E tem muita gente que acha bom, gosta de mentir. Então quem mente já está fora do preceito de Deus. Como diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8: quanto, porém, aos mentirosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatros e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e a segunda morte. Veja, ninguém quer cair dentro de um lago de fogo. Ninguém quer cair dentro de uma fogueira queimando. Pois está aí. A Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meu querido, meu amigo, meu irmão, deixe a mentira para lá. Largue
Tudo que é mentira. Tem pessoas que mentem para se dar bem, pessoas que às vezes mentem para poder ter vantagem em alguma coisa. E isso Deus não se agrada, Deus não aceita isso. Se você está querendo viver uma vida santa, você está querendo viver uma vida irrepreensível, se você quer morar no céu, então abandone todas estas coisas. E Deus está falando para você sobre as regras para um viver santo. Nós vemos aqui em Colossenses capítulo 3. Primeira regra, buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. E a terceira regra, fazer morrer a velha natureza. A quarta é abandonar todas as coisas más. E a quinta, não mitais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. E a palavra de Deus diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, se você vestiu de um novo homem, você é uma pessoa nova em Cristo, você se renovou em Cristo Jesus, você mudou a sua vida, você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você conhece as Escrituras, você conhece a palavra, então está aí. Regras para que você possa ter um viver santo. E daí você pode analisar o que eu tenho que renunciar na minha vida, o que eu preciso fazer para mudar, o que ainda falta eu remover de mim para que eu possa servir a Deus de forma agradável, para que Deus possa se agradar de mim, de você. Pense nisso. Aleluias. E a sexta regra, na sexta posição, nós encontramos versículo 12. Revesti-vos de compaixão. Revesti-vos de compaixão, de benignidade e de humildade. Aleluia. Então, o versículo 12 nos traz a sexta regra para um viver santo. Revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade. Parte B do versículo. Então, o Senhor, Ele quer que o homem se revista de humildade, de benignidade. Isso é frutos do Espírito Santo, de humildade. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, em tempos tenebrosos, onde as pessoas estão com os nervos à flor da pele, muitas das vezes por pequenas coisas se faz grandes confusões, e o Senhor Jesus nos chama a viver uma vida santa com Ele, e os passos que Ele está nos mostrando aqui. Sexta regra é nós revestir de compaixão, de amor, de benignidade em nosso coração, em nossa vida, para com o nosso semelhante, para com o dia a dia da nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E a sétima regra, versículo 13. Versículo 13, ele vai nos falar: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vocês. Aleluia. Então, a sétima regra é essa, é nós suportar uns aos outros. Alguém é difícil, a mulher é difícil, o marido é difícil, o filho é difícil, é problemático, mas se você vive uma vida na presença de Deus, você vai aprender claramente a conviver com isso. Deus vai te ensinar, Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer, vai te abençoar, Deus vai encher você de qualidades do Espírito Santo, aonde a sua vida será diferente. Você vai aprender a conviver, você vai mudar o ambiente, você vai mudar o espaço, porque a presença do Espírito Santo está na sua vida. Louvado seja Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Precisamos viver bem com os nossos irmãos,
precisamos viver bem com os nossos vizinhos, precisamos viver bem como igreja do Senhor Jesus, unido como família. Você na sua casa, com os seus irmãos, com sua família, ao seu redor, aleluia, vivendo em harmonia e compromisso, isso é agradável, louvado seja Deus. E aqui nós temos a oitava regra, no versículo 14 nós encontramos a oitava regra. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestir de amor é o elo para o homem encontrar a perfeição, louvado seja Deus. E isso é importante, esta regra é importante, porque se nós nos revestir de amor, de compaixão, nós vamos encontrar o elo de ligação entre aquilo que nós nos achamos muitas das vezes sendo imperfeito, mas nós encontramos uma ligação com o perfeito, louvado seja Deus. E é por isso que Deus te chama a ter um compromisso sincero, verdadeiro, cheio de amor e de compaixão. Então nós falamos na sétima regra, ela vai falar de suportar uns aos outros, de perdoar. E a oitava regra ela nos fala de nos revestir de amor. E esse amor, ele deve ser um amor verdadeiro e sincero na presença de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos ensina a ter esta regra todos os dias, um compromisso sincero com a palavra, com a verdade, com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele foi confrontado, ele foi humilhado, as pessoas o criticavam, as pessoas não acreditavam nele. Naquele tempo, onde ele passava multidões, seguia Jesus, mas outros, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra. Mas Jesus, o tempo todo, ele demonstrou algo diferente que as pessoas não tinham ou não conheciam de verdade. Porque muitos falam de amor, muitos falam de perdoar, mas ninguém toma a sua atitude, poucos tomam atitudes que possam levar de fato o que é amar e perdoar. E é por isso que Deus nos ensina a conviver todos os dias uma vida comprometida com o Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos aprender o passo a passo com Jesus. Seguir os passos do nosso Mestre. Assim como Ele perdoou, devemos também nós perdoar. Assim como Ele amou, devemos nós também amar. Assim como Ele obedeceu, devemos também nós obedecer. E a nona regra para um viver santo, versículo 16. Esta regra nos diz que a palavra de Cristo, ela deve habitar em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A nona regra, ela nos ensina que a palavra de Jesus Cristo, ela deve habitar em nós abundantemente, preencher completamente, para que nós não venhamos ter falta nenhuma, para que nós venhamos ser cheios, completos. A nossa alegria, ela não está baseada no mundo, ela não está baseada nas coisas aparentes, mas a nossa alegria precisa estar baseada no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou a paz, nos trouxe a paz, nos deixou a sua paz. Ele não dá a paz como o mundo dá. A paz do Senhor precisa ser verdadeira, ela é verdadeira. A paz do Senhor Jesus, ela é abundante, ela é constante. A paz do mundo é inconstante. Ora nós temos paz, ora não. E às vezes temos a sensação de paz, mas quando percebemos, não temos a verdadeira paz. É por isso que você precisa entender o compromisso que você precisa ter com Deus.
um vazio dentro de muitas pessoas. E que esse vazio, talvez você já tentou preencher com várias coisas deste mundo. Talvez alguém disse, eu não sou feliz porque não tenho um emprego. Talvez alguém diz, eu não sou feliz porque eu não tenho um namorado, porque não tenho a pessoa que ele ama. Não. Essas coisas não preenchem vazios. Elas apenas ocupam alguns espaços. Mas quem preenche verdadeiramente o vazio que há dentro de nós é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. E a 10ª regra para o viver santo na presença de Deus é, versículo 17. E tudo o que fizeres por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias. É nós colocarmos sempre em primeiro lugar o nome de Jesus. O crente, ele deve entender isso. Você que ainda não conhece a Jesus profundamente como seu Senhor e Salvador, entenda uma coisa. É necessário se colocar em primeiro lugar a Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, no Evangelho de João, aleluias, a palavra de Deus nos ensina algo extraordinário em João capítulo 14. Jesus expressa a importância dele na nossa vida. Aleluias. Quando ele diz na sua palavra, no versículo 6, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Aleluia. Você consegue compreender isto? Você está vendo? Quem é Jesus? Esta é uma regra para nós. Esta regra, a 10ª regra, está no versículo 17. Tudo que nós formos fazer, por palavras ou por obras, abrange nosso viver diário, a nossa vida. Devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por isso que Jesus disse que ele é o caminho. Sem caminho o homem não chega a lugar nenhum. Se você não souber o caminho, você não consegue chegar no endereço. Se você não conhecer o caminho, você não chega. Se você não buscar informações, você não chega. Jesus é o caminho, a verdade. Sem verdade, o homem é enganado. Sem a verdade, o homem não conhece a verdade. Não conhece as coisas sinceras. Porque Jesus é a verdade. E se você não conhece essa verdade, você não pode conhecer de fato, aleluia, quem é Deus, porque ele está dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus é o único caminho que o homem pode chegar a Deus. E que você possa entender isto. Louvado seja Deus. Então, eu deixo para você esta mensagem neste momento. Você que vai estar meditando nesta palavra, você vai abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, e eu estou falando de 10 regras para o viver santo. Louvado seja Deus. E eu vou repetir para você as 10 regras para o viver santo. A primeira regra é, no versículo 1, buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeira regra, buscai as coisas que são de cima. Segunda regra, no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Terceira regra, no versículo 5, fazei
pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? A prostituição, a impureza, a paixão vil, o desejo e a avareza, que é a idolatria. Então, quais são as impurezas que a Bíblia está dizendo? As impurezas são a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. A quarta regra, no versículo 8, abandonai também todas estas coisas. O que? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência e as palavras torpes da vossa boca. A quinta regra, não mentir. No versículo 9, a quinta regra, não mentir. A sexta regra, no versículo 12, revestir-vos de compaixão, de benignidade e de humildade. Esta é a sexta regra. A sétima regra, no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Perdão. Isso é a sétima regra para o viver santo. Perdão. A oitava regra, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo de ligação entre o perfeito. Louvado seja Deus. Regra 9, versículo 16. A palavra de Jesus Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria e ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Ou seja, a regra de número 9 nos traz que a palavra de Cristo ela deve habitar abundantemente em nossas vidas. E a décima regra, tudo que você for fazer, seja por palavras ou por obra, você tem que fazer em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para quê? Para dando sempre por ele graças a Deus Pai. Ou seja, graças a Deus. Sempre dá graças a Deus. Através da nossa oração, através do nosso louvor, através da nossa vida santificada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você possa aprender, que você possa crer, que você possa tomar posse desta palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe cada um de vocês. Meu Deus, abençoa este ouvinte, abençoa este que vai estar assistindo esta palavra, Senhor. Toca o coração dele, ajuda ele, ajuda ela, transforma o coração dela. Nós pedimos, Pai, visita através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.